Olá, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigado, Lígia, pelo convite. É muito bom estar aqui, participando desse espaço, né, desse evento na segunda Jornada Nacional Tableau. E, Lígia, parabéns pela contribuição que você vem fazendo na comunidade Tableau Brasil. É, Falando um pouquinho de comunidade, muita gente não sabe, mas eu usei muito a comunidade e uso ainda, né? Principalmente ali quando eu estava começando no Tableau, não tinha muita informação em português, a maioria do conteúdo era só em inglês, tá? Para estar compartilhando ali as minhas dúvidas, aprendendo com os outros usuários e vendo como é que eles utilizavam a ferramenta no dia a dia, tá? Eu cheguei a liderar o fórum, né, o grupo de usuários Tableau em São Paulo, o TUG, né, o Tableau User Group. Isso, pessoal, em uma época em que essa ideia de fórum e de comunidade do Brasil não era muito forte. Hoje em dia isso tudo mudou, a comunidade está aí, temos vários participantes, né, fazendo as suas contribuições, colocando as suas dúvidas, ajudando, né, os usuários que estão precisando, né, esclarecer ali uma dúvida e por aí vai. Isso é muito bom, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Meu nome é Juraci Américo, sou engenheiro de soluções na Tableau há mais ou menos 6 anos. A Tableau que é uma empresa do grupo Salesforce. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre mapas, tá, pessoal? E esse assunto, particularmente para mim, é muito interessante, pois o meu envolvimento, tá, com ferramentas de visualização de dados começou com um desafio de visualizar dados transacionais de forma espacial, tá? Isso lá atrás, tá? Há mais ou menos 8, 9 anos, tá? Eu trabalhava em uma empresa de alimentos e na época eu utilizava muito, mas muito mesmo, tá? O Excel. E tínhamos ali todas as ferramentas de relatórios e BIs do mercado, tá? Ferramentas legados, tá? Então, isso não impedia, tá, que a gente tinha um problema, um grande problema, que era o quê? A gente não conseguia responder as dúvidas de negócio na velocidade que eles precisavam. Por exemplo, dúvidas simples. Eu lembro que a gente tinha ali uma rede de distribuidores e dúvidas simples como, por exemplo, saber qual era a área de cobertura de um distribuidor. A gente até tinha essa informação, mas ficava ali em documentos, em contratos arquivados, né, no arquivo da empresa. Tá? Então, a partir do momento que a gente pegou esses contratos, pegou as cidades que cada distribuidor atendia e começou a plotar isso em mapa, tá? Isso deu uma visibilidade instantânea ali para ver qual que era a área de cobertura dos distribuidores. E também, por exemplo, havia algum distribuidor que não estava cobrindo uma determinada área, né, que estava determinada ali em contrato, né, ou então áreas em brancos. Havia questões como, por exemplo, algum distribuidor estava invadindo a área do outro, tá? Como visualizar indicadores importantes como sell-in, sell-out ou até potencial de consumo geograficamente. Então, eu trabalhava ali no departamento de engenharia de vendas e eu estava testando as principais ferramentas de BI da época. Power BI, Click e até uma ferramenta que tinha um nome que para mim soava mais francês, então eu achava que era uma empresa francesa que se chamava Tableau. Eu comecei a ter o contato ali com o Tableau a partir da versão 5.0, tá? Isso mesmo, tá, pessoal, que vocês ouviram. Não era usado ainda nomear as versões do Tableau com o ano, como é atualmente, onde estamos na versão 2021.3. Na época era usado números sequenciais mesmo, tá? Como, por exemplo, versão 5, 6 e assim por diante. Nessa empresa, tá, pessoal, eu lembro que eu participei de um concurso interno que, se não me engano, tá, se chamava Make the Difference, ou Fazendo a Diferença. E nesse concurso interno eu apresentei o projeto de mapeamento que a gente tinha, né, ou de geomarketing, para diversos diretores regionais. E eu cheguei até a viajar para fora, tá, para defender esse projeto. Tá, foi muito bacana essa experiência. Claro, né, que eu não fiz nada disso sozinho, né, eu tive a ajuda ali do time
de engenharia de vendas e eu sou muito grato por isso, tá bom? Bem, espero que com essa apresentação, Tableau mais mapas, mais dados igual a mapeamento, tá? Sirva de inspiração aí para vocês, para que vocês possam trazer os seus dados transacionais ou os seus dados de pesquisa de mercados, de concorrência, do próprio IBGE, do governo, tá? Para a plataforma. E começando aqui, pessoal, a Tableau, a missão da Tableau é ajudar as pessoas a ver e entender os seus dados. Isso não é diferente com mapas, tá? Nos últimos anos tivemos várias melhorias na plataforma nesse sentido e hoje em dia é possível fazer mapas com informações visuais e elementos visuais de forma engajadora, tá? Mas claro, né, nem sempre foi assim. Acompanhe então aqui comigo, tá? A história de mapas dentro da plataforma Tableau. Então, a Tableau, tá? Ela adicionou recursos de mapeamento a partir da versão 4, mas, né, era algo muito limitado ali ainda, tá? Então, ali em 2008 foi adicionado a capacidade de se fazer mapas no Tableau. Desde então, o time de desenvolvedores da Tableau vem fazendo acréscimos, né, a capacidades geoespaciais em mais de 26 versões. Bacana? E aqui eu trouxe uma linha do tempo só para vocês terem a percepção de quantas funcionalidades, né? Claro que aqui eu não estou trazendo todas, são algumas, né? Que eu achei relevantes para trazer aqui para essa apresentação. Então, a partir da versão 4, como eu comentei, foi introduzido mapas ali no Tableau, mas só se podia fazer mapas com pontos. A partir da versão 7, lá em 2012, foi introduzida a capacidade de fazer mapas preenchidos, tá? Na versão 9.2 foi introduzida a capacidade, né, ali em 2016, de se integrar com o Mapping Box. Então, poderia ter ali um mapa de fundo feito, trazer o meu mapa de fundo ali do Mapping Box para dentro do Tableau. Na versão 10.2, isso já ali em 2017, passamos a ler arquivos geoespaciais, como TopJSON, GeoJSON ou Shapefiles, tá? Na versão 2018.2, tá? Passamos a suportar joins geoespaciais, mas não um join qualquer, como left join, right join. Um join especial para arquivos geoespaciais. Eu poderia trazer o meu shapefile e fazer uma intersecção, né? Esse join é uma intersecção com latitude e longitudes ali de hospitais, tá? Passamos também a suportar densidade ou mapa de calor, tá? Isso é bem interessante. E a partir de 2019 começou a ter algo muito relevante aí para a comunidade de mapas dentro do Tableau. O que foi o que? A introdução de funções. Então, make point, make line. Make point eu poderia, né, trazer ali a minha latitude e a longitude e plotar um ponto no meu mapa. Isso parece simples, né? Mas com a make line a gente começou a ter a capacidade de pegar uma latitude e longitude de origem, latitude e longitude de destino e traçar uma rota, tá? Isso é bem relevante. Na sequência tivemos ali a função de distância, então a gente consegue medir em milhas ou em quilômetros qual que é a distância entre um ponto e outro. Na sequência trouxemos também buffer, né? Então eu consigo medir, né, fazer um buffer em milhas ou em quilômetros a partir de uma determinada região. E, né, na versão 2021.2, já esse ano, né, trouxemos aí a capacidade de plotar a área. Isso, né, a gente pode plotar em metros a área de um determinado elemento geográfico. Bacana? E na versão 2020.4, né, isso no final do ano passado, a capacidade de camadas, né, nos mapas. Então, Map Layers foi introduzido para os nossos clientes.
Isso quebra uma barreira aí onde a gente era limitado, né? Quando precisava colocar mais de uma camada em um mapa, a gente era limitado a 2 eixos, por exemplo. Com Map Layers, a gente passou a gente tirou essa limitação, tá, de 2 eixos. Eu posso trazer quantas camadas eu quiser. E não para por aí, tá, pessoal? Na versão 2021.1, passamos a ler arquivos do tipo KMZ, então passamos a suportar isso nativamente e passamos a suportar também nativamente conexões com o Snowflake. Então, se você tem elementos geográficos dentro da sua base do Snowflake, o Tableau passou a ler esses elementos geográficos nativamente. Na versão 2021.2 foi implementada uma melhoria aí na parte de camadas, tá? Então passou-se a controlar entre ver ou não, tá, uma determinada camada em um mapa. Na versão 2021.3 foram feitas melhorias nos joins, né? Agora é possível fazer uma combinação entre um arquivo que possui polígonos e outro que possui somente linhas, ou polígonos e assim por diante. E em breve, tá, pessoal, na versão 2021.4, que está para ser lançada aí para os nossos clientes, vai ser possível combinar um número ilimitado de camadas, tá? Mas isso agora com fontes de dados distintas. Até então era possível fazer camadas ilimitadas em uma única fonte de dados. Agora a gente traz essa realidade para fontes de dados distintas. Por exemplo, vocês podem construir um mapa mostrando localização, trazendo uma camada com acessibilidade de uma outra fonte, com a população, né, a população estimada ali do IBGE, ou a receita da sua rede de loja, todos vindos ali de fontes de dados diferentes. Bacana? Então, vamos seguir agora para a nossa demonstração. Para a demo, deixa eu só trazer a tela do Tableau aqui para a tela. Então aqui eu estou conectado no Tableau, tá, pessoal? Estou utilizando a base que vem com toda a instalação do Tableau, que é a Superloja. E para começar, eu vou mostrar aqui como que antigamente criávamos mapas no Tableau. Então, por exemplo, eu quero um mapa do estado. Eu simplesmente vim aqui no campo, acho, né, o campo aqui e dou um duplo clique e bum. 10 anos atrás, isso aqui criava um impacto impressionante, né? Quando a gente fala sobre facilidade em criar um mapa, né? Então isso aqui era muito revolucionário, digamos assim, tá? Gerar um mapa automaticamente após dar um duplo clique no campo. E notem que ao clicar em estado, do lado do campo, eu tenho ali um pequeno ícone, tá? De um globo do lado do lado, né? Sinalizando para o usuário final que dentro desse campo a gente tem informações do tipo geográfico, tá? Então, nesse caso, né? O nome do estado. Então, o Tableau ele consegue identificar isso de forma automática. Tudo bem? E caso eu queira adicionar uma nova camada, era assim que era feito. Eu clicava aqui, ó, e duplicava, né? Aperto o Ctrl no teclado, clique e arrasta e solta. Eu duplicava ali o meu mapa, tá? Eu posso duplicar latitude ou duplicar longitude, tanto faz, tá bom? E aí o Tableau criava aqui pra gente cria, né, um cartão, tá, separadamente. Então vamos aqui no segundo cartão e vamos trocar aqui, ao invés dele utilizar o mapa, eu quero colocar um círculo, tá? Eu quero colocar esse círculo de outra cor, tá? Então aqui eu vou trazer e deixar ele laranja e vou pedir para o Tableau eu vou trazer aqui também, ó, as nossas vendas e trazer para o tamanho desse círculo.
E vou pedir para o Tableau deixar como eixo duplo. Bacana? Então, pessoal, era assim que era feito o mapa no Tableau. Tá? Então, aqui nesse caso você estava limitado a apenas 2 camadas, usando ali os 2 eixos. Tá? Então aqui no caso eu tenho um eixo com um polígono dos estados e o outro com um ponto, né, com nível de estado. E aqui eu posso também explodir isso, né, e colocar ali por nível de cidade também, tá? Se assim eu desejar. Bacana? Aqui eu quero chamar a atenção sobre uma funcionalidade que foi lançada, tá, no último ano, que conforme eu falei, né, que é a capacidade de layers, né, ou camadas. Algo bacana sobre camadas é que passamos a ter um terceiro eixo, ou seja, um eixo Z, tá? Então, conforme vocês podem ver ali. Aparentemente, isso a princípio pode não parecer muita coisa, mas esse eixo, tá, pessoal, você pode usar para enriquecer ainda mais os seus mapas ou até sua visualização como um todo, tá? É possível utilizar a camada não só em mapas. Bacana? Quando pensamos ali em ferramentas de geoprocessamento, geralmente pensamos no ArcGIS ou no QGIS. Essas ferramentas são ferramentas extremamente sofisticadas quando o assunto é informações geoespacial, tá? Qualquer uma das duas dependem de camadas para plotar ali suas informações. Nós temos ali 3 tipos de camadas espaciais, tá? Que são pontos, né, linhas e polígonos. O Tableau não é uma ferramenta de geoprocessamento, mas nos últimos anos temos visto algumas funcionalidades muito interessantes que possibilita enriquecer ainda mais os seus mapas. Tudo bem? E com isso chegamos à camada. A nova forma, tá, de se fazer mapas no Tableau. Aqui a gente vai estar utilizando o mesmo conjunto de dados, que é o Superloja, e aí a gente vai fazer a mesma coisa, criar um mapa ali por estado, dou um duplo clique, ele me plota ali os estados do Brasil. Vou trazer também regiões aqui para cor, então eu tenho as regiões ali do IBGE na cor. Acho que eu vou mudar de ideia, eu não vou deixar aqui regiões na cor, eu vou trazer regiões IBGE para o mapa. E notem no canto superior esquerdo o Tableau sinalizando ali, ó, um ícone para que eu possa adicionar uma camada. Então eu vou adicionar uma camada aqui com regiões, tá? Eu consigo, por exemplo, temporariamente ocultar aqui a camada de estados, então eu tenho essa flexibilidade também agora, tá? Vou pedir para o Tableau colocar essas regiões como um mapa preenchido, né? Por que não? Vou pedir para o Tableau também reduzir aqui a opacidade, eu posso deixar aqui 100%, mas eu quero, no caso, deixar um pouco mais reduzido. Vou colocar aqui uma borda mais escura, para facilitar aqui para o nosso olho, tá? E agora vamos trazer de volta os nossos estados, tá? Em estados, eu posso, por exemplo, trazer a nossa venda para a cor. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, trazer a nossa venda para a cor. Vou pedir para o Tableau ocultar temporariamente aqui a nossa camada de regiões, tá? Então, notem que eu tenho um polígono, tá? Com todas as regiões do IBGE. Esse é um dos polígonos. E eu tenho também um polígono com todos os estados, um por cima do outro. Tá? Então aqui a gente consegue entender melhor esse conceito de camada. Tá? Então vamos também adicionar aqui mais uma camada para ficar mais interessante.
eu tenho informação de escritórios aqui, então eu consigo pegar esse campo e trazer também como uma camada. Escritórios aqui, pessoal, nada mais é do que uma cidade por região, tá? Que eu saí adicionando ali aleatoriamente, só para mostrar onde temos escritório nessa massa de dados fictícia. Eu posso vir aqui e mudar o nosso mapa, ao invés de ser ponto, tá? Ele sinalizar ali para a gente como uma forma. Essa forma eu vou querer que seja uma estrela, e essa estrela eu vou pedir para o Tableau deixar ela um pouco maior. Bacana? Eu vou pedir para o Tableau deixar esse campo aqui de escritório somente no detalhe, e aí todas as estrelas ficam cinza, e dessa forma eu consigo trocar tudo numa tacada só para escuro, né? Para uma cor preta aqui para gente. Legal. E aí, se a gente parar para pensar, a gente consegue ver que eu tenho uma camada para os escritórios, uma camada para a região IBGE, e eu tenho uma camada para estado também, uma sobre a outra, tá, pessoal? Então aqui a gente consegue ter uma sobre a outra. E então na primeira camada eu tenho um polígono dos estados, na segunda um polígono das regiões, e aqui na terceira eu tenho uma forma ali onde a gente está utilizando uma forma de estrela, tá bom? E já que gostamos de adicionar camadas, vamos adicionar mais uma camada para ficar mais interessante aqui, mais divertido, tá? Então vou pegar aqui a minha cidade, por exemplo, e trazer e arrastar e adicionar como uma camada também, tá? Eu vou pegar aqui então a minha venda e trazer aqui para o tamanho. Vou deixar aqui um pouquinho maior a minha venda. Vou mudar aqui a minha cor aqui para um laranja, né? Um laranjinha ali mais claro. Vou colocar aqui uma borda branca para ficar mais fácil para visualizar. E vou trazer para a cor o nosso lucro. Então, rapidamente eu consigo visualizar, né, aonde que nós estamos tendo prejuízo. Bacana? Bem, agora, né, a gente tem aqui o que? 4 camadas. Então, 3 tipos diferentes de camadas para o preenchimento, né, para o estado, para a região e a estrela, tá? Temos também ali o círculo para representar as cidades. E podemos fazer isso e continuar adicionando camadas uma sobre a outra. Tudo bem, pessoal? Vocês podem fazer coisas como, por exemplo, mover uma camada. Então eu quero trazer o estado e deixar aqui no topo. Não tem problema, tá? Eu consigo. Eu acabei tirando ela sem querer, tá? Mas ó, vou pegar novamente aqui e trazer estado para aqui. Então consigo reordenar. Como vocês viram, eu posso desabilitar ou não uma camada. Podemos renomear essa camada. Então eu tenho a habilidade aqui de renomear essa camada. E aí vocês têm a habilidade também de desabilitar essa seção. Então muitas vezes eu posso querer mostrar uma camada, mas desabilitar essa camada ali para que o usuário final não clique em cima dela, tá? Então isso pode ser muito útil ali quando a gente quer trazer uma experiência diferente para o nosso usuário final. Isso abre muito as possibilidades do que vocês podem fazer com mapas, tá? Pois vocês não estão mais restritos ali a um mapa com 2 eixos ou 2 marcas, né? Como era antes da versão 2020.4. Tudo bem, pessoal? Bacana. Agora, antes da gente seguir em frente, algo que as pessoas falam bastante é que pô, o Tableau ele tem nativamente ali qual que é o país, qual que é o estado, qual que é o município.
Legal. Mas a minha divisão territorial é diferente daquela que já tem nativamente ali no Tableau. Como que a gente consegue superar isso? Bem, como eu falei, né, a gente consegue conectar arquivos do tipo geoespacial. Então, o Tableau ele suporta nativamente, tá? Todos esses arquivos aqui, ó, desde GeoJSON, KML, KMZ, TopJSON, arquivos do tipo shapefile. Inclusive, você não precisa nem descompactar o arquivo, tá? O Tableau ele consegue ler dentro do arquivo compactado, tudo bem? Mas eu posso ter um cenário aonde, que é o que eu vou falar aqui agora, aonde e as pessoas sempre me perguntam, né? Pô, eu tenho os estados. Então vou deixar aqui, ó, vou montar aqui um mapa com os estados, um mapa preenchido. Juraci, eu tenho os estados. Como sabendo que as regiões do IBGE elas são um conjunto de estados, como que o Tableau consegue me ajudar com isso? Eu vou ter que criar o meu shapefile ali individualmente ali, ou pegar um shapefile do IBGE com as regiões do Brasil? Você pode, tá? Esse é um dos caminhos. Ou, ou então, algo que pode ser feito é criar aqui as regiões. Pode ser a região do IBGE, pode ser uma divisão territorial ali diferente daquela do IBGE, tá? Eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa que dividia o território de uma forma diferente e muitas vezes a gente não tem um tempo ali de abrir um chamado, né, esperar que esse chamado se reflita ali na nossa fonte de dados para ter essas regionais, né, pronta ali dentro do nosso banco de dados. Então, o que eu vou explicar aqui agora se aplica a isso. Eu quero criar as regiões do IBGE. Como que eu crio as regiões do IBGE no Tableau? Simples. Então, primeiro eu crio aqui um mapa com os estados. E aí eu venho aqui na nossa ferramenta de seleção. Clico sobre ela. E vamos criar aqui, então, o nosso primeiro mapa. A nossa primeira região. Então, vou clicar aqui, já sai selecionando quais são os nossos estados e fecho aqui a minha seleção. Vou pedir para o Tableau, né, agrupar esse conjunto de estados. Tudo bem? Aqui eu já vou pedir para o Tableau para renomear. Então, vou chamar essa região aqui de norte. E vou dar um OK. E vou continuar fazendo o mesmo para os outros estados. Então, por exemplo, aqui eu já selecionei os estados da região Nordeste. Vou agrupar também. Já vou aproveitar e renomear aqui para a gente, tá? Então, clicar com o botão direito, vir em editar. Vou chamar esse conjunto de estados aqui de Nordestes. Vou criar aqui, então, também a Centro-Oeste. Então, esse conjunto de estados, vamos chamar aqui de Centro-Oeste. Vou dar um OK. Vou criar aqui a nossa região Sul. Vou trocar o nome para região Sul. E a última aqui, a nossa região Sudeste. Vamos dar um nome aqui para a região do Sudeste. E dar um OK. Perfeito, tá? Eu tenho então aqui um grupo de região e esse grupo ele tem o nome de estado e país e região 1, tá? Então eu vou vir aqui, eu posso vir aqui ó, e renomear o nome desse grupo e chamar ele de regiões IBGE
2, porque eu já tenho esse grupo aqui criado, vocês já viram ali que eu já utilizei ele, tá? Então, dessa forma, pessoal, eu posso rapidamente criar aqui no Tableau um mapa com regiões diferentes daquela que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, eu posso também, por exemplo, vir aqui e tirar o estado, então eu tenho ali a região preenchida. Posso pegar essa região e deixar não só na cor, mas posso trazer aqui para o rótulo, então eu coloco ali o nome de todas as regiões. Bacana? E se eu quiser, eventualmente, amanhã ou depois, a regional, a distribuição de região mudar, eu posso vir aqui ó, e alterar. Então, posso desagrupar aqui o Acre, por exemplo, né? Não, deixa eu ver aqui um outro. Acho que o Acre não foi um bom exemplo. Mas eu posso, por exemplo, vir aqui ó, e pegar... deixa eu voltar aqui, pegar o estado do... Deixa eu pegar aqui o estado. Deixa eu desfazer, né? Então, vamos editar aqui novamente. E eu quero pegar não do Nordeste, vamos pegar aqui do Norte. Vamos pegar aqui, ó, o Tocantins. Imagine que a minha regional vai virar Nordeste. Então, eu venho aqui, desagrupo o Tocantins e pego o Tocantins aqui, ó, e jogo dentro do meu grupo de Nordeste. Então, tá aqui. A partir do momento que eu aplico, já tenho a nova regional ali funcionando e eu tô pronto, tá, para seguir ali na minha análise, tá bom? Então, dessa forma eu consigo criar as regionais, tá? De uma forma bem rápida, sem precisar. Claro que eu abro o chamado, deixo isso ali para o departamento de TI persistir isso ali na fonte de dados, mas eu já posso, né, continuar ali no meu fluxo de análise, no meu mapa, sem precisar de uma ferramenta de GIS, tá? E já sair analisando o meu dado. Isso aqui, pessoal, na época que eu trabalhava lá na empresa de alimentos, era algo comum acontecer e isso para mudar no Tableau eu já conseguia resolver ali, já sair resolvendo a situação ali. E eu já, nos relatórios de vendas, eu já plotava já com a nova distribuição das regionais, tá bom? Então isso aqui é um caso real. Vamos agora então para o nosso próximo exemplo. Neste próximo exemplo, pessoal, o que nós temos aqui? Um mapa e um gráfico de barra. É algo simples, mas é mais para demonstrar aqui o conceito e dar visibilidade para vocês do que é possível fazer. Neste caso aqui, é um exemplo de ações de conjuntos. E como isso funciona? Eu vou mostrar porque fica mais fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho uma ação, tá, nesse painel, onde a partir do momento que eu clico em uma região, Centro-Oeste, por exemplo, ele dispara uma ação, deixando a minha região selecionada em azul e desagrupando o meu gráfico de barras. Assim eu consigo ver qual que é a participação, né, para os 3 indicadores: lucro, quantidade de vendas por categoria. Tá? Então o que está em azul aqui é a participação da região Centro-Oeste. Se eu quiser mais de uma região, não tem problema. Eu posso vir aqui ó, e selecionar, clicar, apertar o Ctrl e clicar em cima dessa outra região. Ele já reflete lá embaixo para a gente, tá bom? Então, é um efeito bacana, tá? E eu vou demonstrar aqui para vocês como é que... vou navegar aqui com vocês como é que isso foi feito. Eu vou clicar aqui na parte de fora para desfazer a seleção. Então, vamos lá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui. Eu não vou refazer esse mapa, tá? Vocês já entenderam como é que ele foi feito. Eu vou apenas duplicá-lo. Então, eu clico em cima da planilha, em cima do nome, peço para duplicar. Vou tirar aqui regiões IBGE da cor, porque dessa forma eu consigo ter uma única cor para todo o país. Bacana? Vou pedir para aumentar aqui a opacidade. Vou vir aqui também e aumentar
esse texto com o nome das regiões. Então vamos deixar aqui com 15. Vamos pedir para o Tableau deixar em negrito e também vamos deixar aqui ele em branco. E vamos aplicar. Perfeito. Notem que lá no mapa eu tenho só um mapa do Brasil, então tá bem clean, né? E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas fazem ali o seu primeiro mapa no Tableau e querem ver só o Brasil. Eles não querem ter ali os países, né, que fazem fronteira com o Brasil. Então, eles me perguntam, Juraci, Jura, como é que faz para tirar esses detalhes? Porque eu preciso pegar o mapa que ficou pronto ali no Tableau e levar ali para uma ferramenta de edição de imagem. Então, vou mostrar aqui para vocês que não é necessário fazer isso aqui mesmo no Tableau. Vocês conseguem limpar, então é só vir aqui em mapa, camadas do mapa. Aqui eu tenho camadas do mapa, todas essas opções aqui que estão ticadas, é ela que está dando esse efeito aqui no mapa. Mas antes de alterar, gostaria de mostrar aqui para vocês um plano de fundo, tá? Porque isso nada mais é do que um plano de fundo. E aqui eu tenho alguns estilos para esse plano de fundo. Eu tenho esse que é o claro, eu tenho esse aqui que é o normal, era usado antigamente no Tableau. Eu tenho esse escuro aqui, que é usado muito por empresas aéreas, né, para estar traçando rotas ali dos aviões, tá? Eu tenho esse aqui que tem detalhes de ruas, tá? Então isso aqui é bem interessante quando eu tenho uma informação ali a nível de rua e eu quero mostrar os detalhes das ruas. Aliás, vamos aproveitar e pegar aqui uma região metropolitana, por exemplo, Lima aqui, ó, e vamos dar um zoom em cima dessa região para ver, né, quais os detalhes que o Tableau consegue nos mostrar quando a gente fala ali do estilo ruas. Então notem, cada vez que eu vou dando zoom, ele me traz mais detalhes e aí eu consigo, né, ver os detalhes ali das ruas. Eu consigo ver, por exemplo, que aqui eu tenho um museu, aqui eu tenho uma faculdade de medicina, hospitais, né, centro de reabilitação. Aqui eu tenho um outro hospital aqui no cantinho e assim por diante. Só para vocês entenderem, tá? Aí eu tenho ambientes externos, que aí é mais voltado para áreas externas. Então, por exemplo, se eu vir aqui nas cordilheiras, se eu vou dando zoom, eu consigo ir navegando e vendo mais detalhes, né, sobre ambientes externos, tá? Para voltar o mapa para o zoom normal, é só clicar aqui nesse ícone, né, de um pin, né? E aí ele volta para a posição natural do mapa. Eu tenho também aqui a visão satélite, tá? Então eu tenho aqui esse detalhe também para vocês. Então eu vou voltar lá no nosso mapa, claro, e sair desabilitando todas essas opções aqui, ó, que estão deixando o nosso mapa poluído. Agora sim, eu tenho ali só o mapa do Brasil da forma que eu queria. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um gráfico de barras. Então, vou clicar aqui no botão direito e pedir para ele criar uma nova planilha para a gente. Então, nessa nova planilha, basicamente, eu vou trazer ali os indicadores que eu tenho interesse. No caso, vai ser lucro, vai ser quantidade e vai ser vendas. Vou trazer para cá. Ele vai me preencher ali com uma tabelinha com os valores. Eu posso pedir para o Tableau me mostrar isso em barras. Eu vou querer também trazer a nossa categoria, que é o que eu tenho lá naquele painel. Vou deixar minha categoria aqui e vou pegar o meu nome de medida e deixar aqui na parte de cima. Ele já está bem parecido com aquele gráfico lá e vou pedir para ocupar a tela inteira. Tudo bem até aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar um conjunto baseado na nossa região, tá? Então, vou pegar aqui a nossa região, clicar com o botão direito e pedir para o Tableau criar esse conjunto para a gente. Tenho aqui o meu conjunto criado, tá? Vou deixar com esse nome mesmo. E vou deixar uma região selecionada pelo menos. Tudo bem?
Aqui, o que a gente vai precisar fazer agora? Uma vez que eu selecionei a minha região, o meu conjunto, para dar aquele efeito, ele precisa estar na minha visualização. Então, se eu volto aqui no meu gráfico, no meu mapa, eu vou precisar trazer, então, aquele conjunto que eu acabei de criar aqui para o detalhe. Tudo bem? Vou aproveitar e deixar ele aqui na nossa cor, porque dessa forma ele já vai alterar ali, né? Eu deixei selecionado dentro do conjunto, né? Vocês lembram que eu deixei selecionado lá, se eu for editar, deixei a região sul selecionada. Se eu deixar qualquer uma outra, essa é a região que vai ficar com highlight ali pra gente. Vai se destacar, então ela pensa no conjunto como um conjunto mesmo. E o Tableau avalia, né, se ele está ou não dentro do conjunto. Então, no caso, eu selecionei o Nordeste, então Nordeste está dentro do conjunto. Tanto é que aqui do lado ele mostra para a gente, né, qual cor que está fora e qual cor que está dentro. Tá? Bacana. No gráfico de barras, vamos colocar o nosso conjunto, tá? Logo após aqui a categoria em linhas, tá? E vamos colocar ele também aqui no na nossa cor. E aí ele causa, né, ele cria o mesmo efeito, né, o mesmo comportamento que está ocorrendo lá no nosso mapa. Muito bem. Agora eu vou querer essas duas informações em um único painel. Como que a gente faz isso? Vou chamar esse aqui de barras. Já tenho um com esse nome. Vamos chamar de barras 2. E eu tenho aqui regiões IBGE 2. Vamos pedir para o Tableau colocar tudo isso em uma única página, ou seja, um painel. Vou pedir para ele ocupar todo o espaço e vou trazer aqui o meu mapa com as regiões e vou trazer aqui o meu gráfico de barras. Tudo bem? Aqui no gráfico de barras, eu posso também pedir para o Tableau colocar os valores, trazer os valores, tá bom? Notem que ao selecionar qualquer um dos estados, o Tableau ele não faz nada, não acontece nada aqui. Por quê? Porque a gente não orientou o Tableau ainda, né, o que fazer quando o usuário clicar, tá? E eu vi que o nome aqui estava sendo suprimido, porque estava pequeno e o Tableau tem disso também. Se fica muito apertado, ele não mostra tal nome ali da região. Eu, né, aumentei aqui para ficar mais fácil. Agora, né, para que essa mágica aconteça, vamos precisar passar para o Tableau o que fazer quando o usuário clicar. Então, para isso, a gente vai vir aqui em painel, a gente vai vir aqui em ações, adicionar uma ação. Eu vou querer uma ação que altere um valor de um conjunto, tá? Então lembra lá do conjunto que eu deixei selecionado a região sul, depois eu coloquei a região nordeste, é esse cara que eu vou alterar ele, tá? Então vou vir aqui, eu vou querer que ele altere o meu gráfico eu quero que tenha origem no meu gráfico no meu mapa e isso, né, altere as minhas barras, tá? Qual que é o conjunto? Eu venho aqui na fonte e sinalizo qual que é o conjunto que eu quero que ele altere e eu vou essa execução ela vai funcionar quando o usuário selecionar e ela vai atribuir o valor ao conjunto. Então, se eu seleciono qualquer outra região, ela vai alterar ali o conjunto para a gente. Tudo bem? E quando o usuário clicar fora, né, eu quero que ele limpe a seleção, então eu deixo aqui embaixo selecionado. Legal. Então vou dar um OK aqui e vamos ver se a nossa mágica está funcionando. Nesse momento eu tenho a região Nordeste, se eu quiser a Sudeste, bum, ela altera e já reflete ali pra gente. Se eu clicar fora, ele tem o comportamento lá esperado, tá? Então, este exemplo aqui é algo simples, mas que
agrega uma experiência, né, a mais ali para o usuário final. Isso é muito importante. A gente sempre está pensando no usuário final, qual experiência que eu quero trazer. Eu quero desagrupar minha barra para mostrar só o valor aqui dessa região, eu consigo, tá? Então vocês conseguem isso através aqui da plataforma. Vamos para o próximo, para o nosso próximo exemplo. Aqui nesse próximo exemplo, pessoal, o cliente ele queria plotar as regiões administrativas de Brasília no mapa, mas ele não sabia como. Como ele tinha um arquivo geoespacial, um shapefile, eu simplesmente conectei ele no Tableau e cliquei nesse campo de geometria e ele montou aqui o mapa, né, com as regiões administrativas. Para ficar melhor, eu simplesmente arrastei ali o nome da região administrativa e coloquei ali no mapa. E bum, né? O cliente começou a ter visibilidade ali de cada uma das regiões, tá? Isso aqui foi um caso real que aconteceu comigo em uma das viagens que eu fiz para Brasília. O próximo exemplo, esse último exemplo e os próximos dois, todos são voltados para algum problema ali que o governo precisava resolver, tá, pessoal? Então, nesse próximo exemplo, e são dados públicos, tá? Isso aqui tá em sites como dados públicos. E nesse próximo exemplo, na época lá que tivemos aquela situação bem desagradável com a barragem, né? Então, uma necessidade que chegou ali urgente era identificar todas as barragens de minério, né, com os seus respectivos riscos em todo o território nacional. E aí eu perguntei, a gente tem aqui esse dado para que a gente consiga plotar no Tableau? Eles falaram que sim. E aí eles me passaram esse dado e rapidamente eu consegui plotar e mostrar para eles, ó, tá aqui quais são as barragens que tem baixo risco, médio risco e alto risco, tá? Nesse próximo exemplo, eu tenho um outro drill down. Aqui já é um drill down utilizando ações de parâmetro. O que nós vimos ali atrás foi ações de conjuntos. E aqui qual que era a necessidade? Isso aqui é da área de saúde, onde eu tenho o meu mapa dividido por DRS, região de saúde e município. Eu quero dar um drill down nesses diferentes níveis. E como que eu faço isso? Basta eu vir aqui, ó, e clicar na DRS. Ele vai me dar um zoom e nesse mapa aqui no canto ele me mostra, né, me destaca qual que é a parte do mapa como um todo eu estou focando. E aí se eu quiser ver os municípios, é só clicar aqui nessa área, ele vai me quebrar por município. Bacana, né? Então eu clico novamente e clico mais uma vez, ele volta para a visão normal, tá bom? Então, pessoal, esses são os exemplos que eu separei aqui e trouxe para vocês, para esse evento da segunda jornada nacional Tableau. E eu gostaria também de compartilhar aqui com vocês alguns painéis publicados no Tableau Public. O Tableau Public, não sei se todos vocês sabem, mas ele é uma ferramenta gratuita que a Tableau disponibiliza para que os usuários possam criar gráficos, mapas e por aí vai, tá? E aí eu separei aqui alguns, né, na área de mapas. Vocês viram aqui que a minha imagem de fundo que eu tenho aqui é um mapa, tá? Esse mapa foi feito pela nossa colega Sara e ela pegou os voos, né? Todos os voos do nosso, como é que se diz? Global, todos os voos globais, tá? E essa informação estava no arquivo de KML e plotou aqui essa visualização. Ficou bem interessante, tá? Nesse outro exemplo, a gente tem as regiões ali nos Estados Unidos, onde nós temos
queda de neve extremas, tá? Então isso está salientado aqui nesse trabalho, que ficou bem bacana, né? Utilizado pela Agatha. Então isso é um exemplo legal. Pois eu vou passar esses links para a Lígia também. Eu tenho aqui esse painel também feito pelo Ross. É uma forma interessante também de ver o mapa mundial. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, que eu estou demonstrando, ele está sendo apresentado em Tableau. E aí, eu tenho aqui também um mapa de uma região interna de um Boeing 78710 Dreamliner, tá? Então eu consigo fazer um analytics usando a planta desse avião também, tá? Então eu tenho aqui, quando eu paro o mouse em cima, ele me destaca, né? Aonde que estão esses assentos, ele representa o Economy Plus aqui representa 16%, né? 13% aqui da business class, tá? E aqui, né, eu tenho aqui os assentos que são utilizados pela tripulação, tá? E aqui o prêmio, legal? Temos aqui também alguns filtros que podemos fazer, tá bom? E por aí vai. Então isso aqui é um exemplo interessante. Às vezes eu quero trazer a planta baixa ali do meu escritório ou então da minha fábrica. Muitos dos nossos clientes vêm utilizando dessa forma, tá? E aí eu tenho aqui também, né, um outro exemplo com voos, status de voos da United Airlines. Então eu tenho aqui várias informações pertinentes aos voos. Vejam que todos esses são exemplos e exemplos bem diferentes, né, da utilização do mapa, mas cada um ali no seu contexto ajuda, né, a transmitir a mensagem ali relevante para o usuário final. Tudo bem? Pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha reservado aqui para vocês, para a segunda jornada nacional Tableau. Meu, muito obrigado, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Tem um ótimo evento, tem uma galera de peso aí fazendo apresentações. E a gente se encontra numa próxima. Obrigado e tenha um bom dia. Tchau, tchau.